Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas, novos integrantes do grupo de estudo que se inaugura oficialmente nessa data em Santana do Livramento. Quero desde logo iniciar com dois agradecimentos ao Fábio Ulrich, que me convidou para fazer esta intervenção à distância. É fácil uma intervenção à distância sem este contato, essa interlocução direta com o público, para se saber que grau de interesse está despertando aquilo que se está dizendo, enfim. Mas, voltando à questão inicial, gostaria de fazer dois agradecimentos desde logo. Primeiro dos dois, é o agradecimento em nome de um grande amigo, agradecimento, obviamente, que faço em nome dele, pois póstumo, de que se esteja inaugurando hoje um grupo de estudos em Santana do Livramento com o nome de um grande amigo meu, José Alteral, e eu me congratulo com o Fábio pela iniciativa de formar este grupo com o seu nome. Em segundo lugar, o meu agradecimento por ter me convidado para introduzir o assunto, que pretendo fazê-lo da forma mais exitosa possível, conforme eu digo, sem saber que tipo de reação ele está causando em vocês que estão aí escutando, sem ter um contato direto com as pessoas. E devo também dizer que quando o Fábio me convidou, eu tive uma preocupação, eu digo, desde onde eu devo conversar com as pessoas? Que lugar devo escolher? Uma sala de aula com o seu entorno arquitetônico próprio, um jardim, uma zona campestre, uma praça, desde que lugar deveria falar. E depois de pensar durante algum tempo e algumas vezes a respeito do assunto, eu decidi fazê-lo aqui no meu consultório. E por quê? Pelo silêncio e a solidão do meu consultório, especialmente a essa hora desde a qual eu falo para vocês, e porque tem duas razões aqui dentro dessa sala, além de mim mesmo, que me fazem escolher esse lugar e que devo mostrar para vocês, e eu acho que tem muito a ver com vocês hoje aí. Como eu estou fazendo, como se chama hoje em linguagem internautica, um selfie de mim mesmo, farei o selfie desses dois outros objetos que eu pretendo dividir com vocês, que eu acho que tem muito a ver com esta intervenção convencionada, chamar palestra. Acabei de focar aqui dois quadros, com toda a habilidade que me é permitida pelo selfie da câmera. Um deles tem a ver com o nosso homenageado, que era também pintor de aquarelas e que me presenteou uma vez num aniversário com esta aquarela de um cavalo, que tem muito a ver com a fronteira, a região da campanha, a qual ele era muito aficionado, como eu, e sabendo que eu também era, me fez presente desse quadro que vocês estão vendo aí, num close o mais perfeito que posso dar. Logo abaixo, uma outra cena que tem muito a ver com Santana do Livramento, e que talvez alguns não conheçam, mas eu gostaria que conhecessem, então, de um pintor da terra que se encontra lá atrás no quadro, que ele fez da filha dele, costurando, e que se chama
Joel Amaral. Acredito que muitos conheçam. Pintor gaúcho, não necessariamente nativista, embora tenha dedicado algumas das suas pinceladas a cenas nativistas, gauchescas e tal, mas era essencialmente um pintor urbano, que eu conheci desde criança e que acompanhei até a morte. Também acompanhei até a morte, e que se chamava Joel Amaral. E devo acrescentar ainda uma outra coisa que é muito importante nesse meu encontro com vocês e sobretudo nesta atividade que eu espero que esteja se iniciando hoje. Espero que esteja se iniciando apenas hoje, que tenha muitos anos de atividade pela frente, que leve uma contribuição, uma merecida contribuição da cultura, porque se trata de cultura, isto que a psicanálise produziu de conhecimento e que hoje está incorporado à cultura geral dos homens, e que tem muito a ver porque coincide com uma data importante para a cidade de Santana do Livramento e que se comemorou agora, um mês atrás, acredito que no mês de julho, que foi os 191 anos que a cidade aniversariou em julho próximo passado, não? E que, portanto, talvez essa atividade seja um dos presentes, vamos dizer assim, que a psicanálise, o conhecimento psicanalítico, a psiquiatria, a psicologia e tudo mais, possam levar até a cidade e que fecunde, porque a cidade merece, e sobre a qual eu devo falar um pouco para vocês, para talvez entretê-los inicialmente, não sei se inicialmente, mas no momento em que vocês decidirem colocar no ar essas palavras, e que deve então entretê-los enquanto ou durante os momentos em que vocês estiverem discutindo psicanálise, mais precisamente autismo em psicanálise, né? Ou mais especificamente autismo como um título geral, porque autismo não pertence mais hoje à psicanálise, e antes da psicanálise a psiquiatria. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Para que a gente entre no assunto, eu devo historiar um pouco a trajetória do José Otteral no que diz respeito ao interesse que ele despertou, especialmente entre a comunidade psicoanalítica, psiquiátrica e psicologia e pedagógica, fundamentalmente pedagógica. Também pretendo dizer algumas palavras a respeito de por que isto se tornou uma coisa realmente importante na pedagogia, que foi a introdução do conhecimento e da obra de Donald Winnicott, um inglês que produziu muita teoria em psicanálise e que teve uma contribuição singular ao conhecimento psicanalítico, singular e rebelde, vamos dizer assim. No que o Otteral foi audacioso quando começou a se interessar pelas ideias de Winnicott. Otteral foi realmente audacioso na medida em que Winnicott não era um autor alinhado com a psicanálise clássica. Ele era egresso da pediatria, portanto ele tinha um apego maior que a média da comunidade psicanalítica à observação clínica.
era mais intervencionista que a média dos psicanalistas e queria mais resultados, queria mais provas a respeito das especulações psicanalíticas que a média dos psicanalistas, o que fez do Otteral, quando introduziu o tema Winnicott, o autor Winnicott, a obra de Winnicott, um psicoanalista audacioso, mas que se tornou, ao longo dos últimos anos do século XX, um psicanalista importante e divulgador da obra de Winnicott em todo o país. Era conferencista em todo o país a respeito de Winnicott. Já então, um autor muito aceito, e graças a ele, o autor desse quadro nativista que vocês acabaram de ver, aceito, graças a ele aceito. Por que o Winnicott, e como o Winnicott era um rebelde do ponto de vista psicanalítico, ainda que hoje seja um autor, um psicanalista perfeitamente integrado dentro de toda a ordem psicoanalítica geral. Não. Por quê? O Winnicott era um autor que, como ele mesmo dizia, ele quando iniciava uma obra, um livro, se não lhe agradasse o que estava lendo, até a 5ª página ele o punha de lado, desprezava a obra. Se lhe agradasse, a partir da 5ª página e até o final do livro, ele o teria destruído todo. Pois bem, ele teve a ousadia de fazer isso sobre a obra freudiana. Vejam, sobre a obra do ícone da psicoanálise, o grande inventor da psicodinâmica, o psiquiatra que dominou praticamente o século, quase que na sua maior parte, pelo menos até a década de 70, como autor importante e como meca do conhecimento psiquiátrico, psicodinâmico, atraente a todas as psicologias e pedagogias, produtor talvez da obra mais extensa, eu digo a comunidade e sobre a obra do Freud, da obra mais extensa por assunto do século XX, porque não permeou apenas a obra específica, mas toda a obra sobre a cultura, literatura, crítica literária, pedagogia e assim por diante, em toda a obra que se abrir sobre esse assunto até a década de 70, veremos uma citação manifesta do texto freudiano ou referências ocultas à obra freudiana. Pois bem, voltando ao Winnicott, voltamos ao Otteral, e voltamos também à importância que tem essa palestra para a região e como fundante de um movimento técnico, cultural, literário e assim por diante em Santana do Livramento. Pois bem, Winnicott desafiou o grande descobridor da psicanálise numa, se não em várias questões essenciais, mas eu vou particularmente discutir uma, que eu discuti agora recentemente em Santa Maria, dia 15 de agosto, nós tivemos a oportunidade de discutir isso lá, a propósito da questão da agressividade, um tema realmente um tema fundamental para o momento atual. Não existe praticamente congresso, simpósio, jornada, curso que despreze o assunto, jornal, revista, que despreze o assunto agressividade, destrutividade no final do século XX, início do século XXI, enfim, terceiro milênio, estamos falando de terceiro milênio. Então,
O Winnicott discutiu o assunto porque Freud foi talvez a primeira grande intervenção ou a primeira grande proposta que o próprio Winnicott chamava especulativa a respeito do problema do ódio. Não é, digamos, a matéria-prima sobre a qual se desenvolve a agressão, sobre a qual se desenvolve a destrutividade humana, que era tema prezado de Winnicott também. Prezado. Quem se propõe a estudar destruição, ódio, agressividade, que são conceitos que têm alguma diferença, não vem ao caso aqui discuti-las, mas não pode deixar de estudar isso na obra winnicottiana também. Mas Freud foi o primeiro, que lá por volta de 1917 propôs um conceito que o Winnicott, voltando um pouco, chamou de conceito especulativo, que foi o conceito de pulsão de morte. Pulsão de morte. Freud estava em busca de uma explicação metapsicológica, algo que pudesse explicar um aspecto importante do comportamento humano, mas que não se enxerga, e que ele mesmo designou como metapsicologia, que está além da psicologia que se exercia ou se pensava naquele então, e que propôs a pulsão de morte, ou seja, o instinto de morte, que se contrapunha ao instinto de vida, já descrito por ele, já pensado por ele, que tinha como matéria energética fundamental a libido. Todos conhecem esse termo. Hoje ele é malversado, mas isso é um termo proposto pela psicanálise. E ele propôs que se contrapunha a pulsão de vida, a libido, a pulsão de morte, e que era o que explicava o retorno, a reiteração dos sintomas nos pacientes psiconeuróticos tratados pela psicanálise. Até então, a única forma de tratar a neurose, não se conhecia, por exemplo, medicação. Desde a antiguidade clássica existiam intervenções comportamentais em relação às doenças mentais, mas não existia nenhuma terapêutica específica, a não ser, naquele momento, a proposta por Freud, que, incomodado pela volta dos sintomas, pelas reações terapêuticas negativas e com a própria questão da agressividade, do ódio e da destrutividade, e impulsionado pelas vivências da Primeira Guerra Mundial, na qual ele perdera um filho, propõe então o conceito de pulsão de morte. Eu não vou me alongar nesse conceito, eu acho que vocês podem discutir se quiserem isso aí, vocês podem propor amanhã ou depois, novamente, um outro ciclo de estudos sobre essa questão, e acho que o farão, porque estão todos preocupados com a destrutividade, o ódio e a agressividade, farão necessariamente isso. O Winnicott desafia então o conhecimento clássico, bem mais tarde, talvez 20 anos depois, a proposta da pulsão de morte de Freud, Thanatos, que se contrapunha a Eros, também todos já foram apresentados a esta terminologia. Thanatos, Deus da morte. Ele disse, criticando Freud, que tinha sido o erro essencial de Freud. Propor uma teoria metapsicológica tão especulativa e tão improvável quanto a pulsão de morte. Lembrem-se que eu tinha dito para vocês, minutos atrás, que o Winnicott tinha uma formação um pouco diferente que os demais psicanalistas da época, e ele precisava de provas mais, que hoje nós chamamos hard science,
Ah, menos especulativas e mais comprováveis pela observação, pelas experiências e tal. Ele disse que isso não era uma coisa viável do ponto de vista científico. E muda o paradigma da psicanálise, que se baseava na sua tentativa de explicar a agressividade, compulsão à repetição, a repetição dos sintomas, as reações terapêuticas negativas, então, a explicação dos comportamentos psicopáticos que eram, digamos, paradigmáticos no que diz respeito à questão da agressividade, da ação antissocial, da destrutividade antissocial, e que era, por sua vez, montado sobre a questão do complexo de Édipo, aquilo que era considerado o complexo nuclear das neuroses em Freud. E que até mesmo comportamentos psicopatas reiterados, aqueles que praticavam o mal aparentemente pelo prazer do mal, tinha a ver com uma necessidade inconsciente de punição, de sentença, que era buscada pelo psicopata, pelo agressor reiterado, reincidente, em função de um delito maior que se alojava no seu inconsciente, que tinha que ver com o complexo de Édipo, ou seja, parricídio. Vocês todos conhecem também o complexo de Édipo, hoje é da cultura dos homens, depois que a psicanálise falou quase um século sobre isso, todo mundo sabe que é o complexo de Édipo, vocês assistem comentário livre sobre isso em novelas dos horários, nos horários nobres de televisão, todo mundo fala sobre isso, e que o psicopata, culpado pelo parricídio, culpado pelo desejo incestuoso, buscava inconscientemente uma sentença para essa culpa básica. Portanto, o comportamento antissocial tinha por base o complexo nuclear das neuroses também. E sentença essa que nunca era exatamente do tamanho da culpa que o indivíduo experimentava inconscientemente. Winnicott disse que não, que isso era um erro essencial de Freud e propõe outras formas de explicar a agressividade. De que o comportamento agressivo se tornava inadministrável pelo conflito interno que ele produzia e que toda a construção do si mesmo se devia a uma solidão básica do ser humano, solidão sobre a qual o indivíduo tinha que se construir. Então ele propõe uma troca de paradigma importante, né? E ainda que discutível, digamos assim, é também a contribuição original de um pensador que se debruçou sobre o problema para pensá-lo. Não foi o único que falou em solidão. Freud falava em solidão. Melanie Klein, uma outra seguidora de Freud, que levou as últimas consequências da questão da pulsão de morte, construiu toda a sua teoria, seio bom, seio mal, objeto mal, aquela coisa toda que imagino que alguns tenham também ouvido falar, na medida em que é uma teórica bastante discutida ao longo do século. Então, falaram em solidão. Ela própria tinha um livro chamado Sobre a Solidão. Sobre a solidão, justamente. Então, o Winnicott traz à baila essa questão, e que eu acredito que vocês poderão, eventualmente, ao longo
ao cabo das discussões de vocês, poderem tocar com a ajuda dos meus prezados colegas, né, que estão aí dispostos a orientar, a criar um núcleo de discussão fecundo sobre o assunto, e que tem a ver, numa certa medida, tem a ver com o tema que vocês estão discutindo hoje. Existe uma relação muito estreita. Nenhuma teoria hoje pode deixar de pensar um pouco a respeito da metapsicologia especulativa de Freud na tentativa de explicar aquele que é talvez o grande tema do final do século XX, início do século XXI, terceiro milênio. Nem agressividade. Não. Nós talvez, se eu tivesse que intitular esta palestra aqui e relacioná-la bem ao gosto do nosso mentor intelectual Winnicott e do nosso grande exegeta da obra de Winnicott, que dá nome ao grupo que vocês estão fundando aí, o Teral. Se eu tivesse que dar um título para essa palestra, eu a chamaria de Paradoxo Lúdico do Drone. Paradoxo lúdico do drone. Todos leem jornais, todos estão acompanhando a guerra na Palestina, entre a Palestina e o Estado judeu, na Síria, na Ucrânia, todos estão acompanhando isso e todos sabem, portanto, no Iraque, e todos sabem, portanto, o que é drone. Não? E por que eu digo o paradoxo lúdico do drone? Ambos, mas predominantemente Winnicott, trabalhava sobre a questão lúdica, porque trabalhava com crianças. E aqueles que trabalham com criança hoje, todos os psicoterapeutas e psicoanalistas infantis, trabalham a agressividade da criança, muito presente já no comportamento infantil, trabalham a agressividade através do brinquedo. É ali que aparece. E o drone, vejam bem que paradoxo, o drone é uma espécie de herdeiro lúdico dos aviõezinhos de telecomando, não é? Do aeromodelismo que muitos praticaram na infância, muitos adultos ainda praticam num saudável exercício da infância, adaptativo da infância. E que é o drone, se não um herdeiro ultra sofisticado, cheio de tecnologia do terceiro milênio, internautica, silenciosa, agressiva a nível do míssil, nuclearmente agressiva. O que é o drone se não isso? E o que é o drone se não o herdeiro do aeromodelismo? Então eu chamaria, já linkando os dois temas sobre os quais eu pretendo dar rápidas pinceladas, eu chamaria de o paradoxo lúdico do drone. Autismo. Bem escolhido esse tema, hein, Fábio? Bem escolhido. Tanto se fala do autismo hoje, e não há quem não conheça uma criança autista. Vocês sabem que nos Estados Unidos, isso é uma estatística de 2008, nos Estados Unidos, uma entre cada 88 crianças, os americanos gostam muito de estatísticas e praticam estatística. Uma em cada 88 crianças nos Estados Unidos nasce autista. Recente, 2008. O que faz com que se discuta que autismo é hoje uma espécie de epidemia. Uma epidemia, tiremos
o espécie, sem disfarces, que é uma epidemia, que foi proposto em 1911 por Eugen Bleuler, um dos grandes nomes da psiquiatria, um dos grandes classificadores da psiquiatria, no início do século passado, um século e pouco depois da descoberta, da proposta da psiquiatria como disciplina. Ele propõe o termo autismo, para classificar ou para dar nome a um dos sintomas presentes na esquizofrenia, que era uma negação, pôr-se fora da realidade, centrar-se em si mesmo, criar um mundo sobre o qual, ou dentro do qual, o indivíduo sentia-se mais confortável, mais adaptado, que lhe parecesse menos agressivo. 1911. Pouco adiante, na década de 40 e poucos, dois austríacos estudavam o tema sem que soubessem um do outro do estudo. Leo Kanner e Asperger. Também todos conhecem. Talvez Leo Kanner menos, mas Asperger, em função da síndrome de Asperger, todos hoje conhecem, se não conhecem, um Asperger. Ator de cinema. Pois sim, recentemente vimos Uma Mente Brilhante, um filme com o Crowe, o grande ator australiano, em que ele fazia um prêmio Nobel que era provavelmente portador da síndrome de Asperger, e muitos outros personagens da história e tal. Por quê? Porque Asperger, observado pela primeira vez e descrito para os anais da medicina na década de 40, é um tipo de autismo, uma variante do autismo capaz de manutenção da cognição, capaz de manter a cognição e torna-se, por isso, e mantém a sua capacidade produtiva e adaptativa naquilo que toca ao trabalho, que é capaz de realizar um mínimo de relacionamento social que ele é capaz de estabelecer com as pessoas, ainda que tenha vários sintomas que o acompanhem, que sejam do espectro autista. Mas bem, Leo Kanner e Asperger, que desde logo trilharam caminhos de exegese, ou seja, de explicação do autismo um pouco diferentes. Leo Kanner se dedicava mais à observação do comportamento materno em relação à criança e o tipo de prejuízo que isso podia promover na criança, mas, vamos dizer assim, não que houvesse uma relação estreita entre eles, mas mais ao gosto do próprio Winnicott, que concedeu uma enorme importância ao ambiente em que se desenvolvia o pequeno indivíduo, o bebê, o infante, e desenvolveu o conceito de mãe suficientemente boa, aquela capaz de ajudá-lo a se desenvolver como indivíduo, a se descobrir a partir da solidão original, aquela solidão que habita a miséria da primeira infância, a miséria fisiológica e compreensiva da primeira infância. E Asperger, que se debruçou mais sobre hipóteses as quais ele não achou, mas que ele tentava concluir, hipóteses de tipo mais biológicas, que só de fato ganharam importância superlativa a partir da década de 70 do século passado, século XX, quando então ganharam força as experiências e, é claro,
capacidade observacional, os métodos de observação e neuroquímicos e a capacidade de perscrutação da ciência, hard science, se tornou muito mais poderosa com o desenvolvimento da neurociência. Então, a partir da década de 70, então, houve um desenvolvimento mais importante até os dias de hoje sobre as modificações biológicas encontradiças no autismo e capazes de serem modificadas através de técnicas invasivas, digamos assim. Mas, como se não bastasse a tendência ou a simpatia de Leo Kanner pelas explicações mais psicodinâmicas, aquelas que interessam mais a área da psicanálise e com as quais a psicanálise se ocupa até hoje, porque aquilo que Bleuler, em 1911, propôs sobre o autismo e propôs como um sintoma encontradiço na esquizofrenia, se tornou um paradigma para todos os autismos. Porque, agora, voltando um pouco, depois eu retorno a Asperger, Kanner e aos dias de hoje um pouco. Porque também não vou me estender demais, senão vou incomodá-los e vou tirá-los dos meus colegas que estão aí. Mas aquilo que Bleuler propôs em 1911 se torna uma espécie de paradigma, de conceito paradigmático sobre o qual a psicanálise trabalhou todo o século. Porque fuga para uma realidade interna, fuga da realidade dolorosa e conflitiva na qual os indivíduos ou com a qual os indivíduos se deparam na sua trajetória de vida, se dão na esquizofrenia como uma manifestação óbvia de autismo e como fuga máxima da realidade, com a construção de um mundo muito típico do esquizofrênico, quanto se encontra no nosso comportamento neurótico normal cotidiano. Não é? Nós praticamos, e eu achei muito interessante o título que acho que o Fábio escolheu, né, Fábio? O nosso autismo, o autismo nosso de cada dia. Não é? Porque nós usamos fartamente, ad nauseam, nós usamos dessa prerrogativa de fugir da realidade dolorosa através de expedientes adaptativos, todos nós conhecemos isso, muitas vezes provocados artificialmente, quimicamente. Todos sabem a prevalência do uso de entorpecentes, por exemplo, hoje. Não preciso nem radicalizar o próprio álcool. Num certo sentido, ele cria um estado de fuga da realidade, momentâneo, transitório, felizmente transitório, pode não ser, em alguns casos pode não ser, pode não ter volta, pode criar estados transitórios mais alongados, mas nós criamos, e mesmo na ausência de estupefacientes, entorpecentes, produtos químicos, os mais variados, nós produzimos isso por obra da nossa capacidade de produção de defesas psíquicas. Negando dados da realidade quando nos são muito sofridos e criando um mundo mais ameno para o qual derivamos o nosso estado de consciência. E momentaneamente aquilo se torna uma ilha paradisíaca. Então, o nosso autismo de cada dia, proposto como conceito na área do comportamento, porque somos todos especialistas em comportamento, vocês devem se deter sobre esse fato. Todos nós que nos preocupamos com o comportamento, sejam aqueles psiquiatras
que se dedicam aos determinantes biológicos do comportamento humano, sejam os psicanalistas na tentativa de explicar o comportamento atual das pessoas pelos registros memoriosos e deformadores feitos na primeira infância, feitos no processo adaptativo, feitos no ambiente original, feitos na relação com a mãe, enfim. Mesmo esses, todos, são especialistas e interessam aqueles que aplicam a pedagogia, aqueles que aplicam a psicoterapia, aqueles que estudam comportamento agressivo, aos muitos cientistas que hoje estudam especificamente o comportamento agressivo dos homens, especialmente dos transtornos de comportamento sociopáticos, e que são das mais variadas áreas, desde a psicologia, a sociologia, a antropologia, todos esses são servidos teoricamente pelas produções nessas mais variadas áreas. A área sobre a qual versamos, comportamento humano. Não são só os antropólogos, nem os sociólogos que estudam comportamento humano, muito menos os etólogos, que estudam comparativamente comportamento animal e comportamento humano. Não. Nós somos especialistas em comportamento. Então, o nosso autismo de todo dia é uma pequena amostragem daquilo que uma vez eu defini, se vocês me permitem, fazendo uma espécie de haikai sobre o autismo. Há muitos anos eu dizia no haikai: autismo é esconderijo oculto e silencioso no qual o indivíduo passa um tempo ocioso. Isto é autismo. Evidentemente, não na gravidade com que se nos deparamos quando nos debruçamos sobre essa enorme epidemia que hoje, felizmente sabemos que existe um autismo para cada indivíduo autista, praticamente não existe autismo igual. Felizmente existem autistas que escapam do grupo e se tornam Asperger, ainda que pertençam ao grande escopo, né, os chamados espectros, o chamado espectro autista, ainda que pertencem como indivíduos produtivos e extremamente abordáveis. Se sabe hoje que a intervenção precoce sobre o autismo traz excelentes resultados e sempre é múltipla, com melhoras importantes da cognição. Não no caso do Asperger, onde a cognição é mantida. Que existe a síndrome do Savant, que é uma espécie de Asperger, onde a pessoa desenvolve uma enorme habilidade para um determinado saber. Todos já ouvimos falar sobre isso também, artistas voltados para um determinado tema e que dominam e que conseguem fazer um raciocínio realmente importante e que não se sabe bem porquê, mas que é um ponto de vista muito importante que orienta as pesquisas. Pode se perder após o tratamento. Se o autista em tratamento desenvolver a capacidade de comunicação verbal, por exemplo, ele poderá perder determinadas habilidades savant de sábias, do francês, não? De sabedoria, de saber. Não? Mais precisamente sábios, são indivíduos sábios para uma determinada questão, uma determinada meta, um subject. Não?
Então, eu gostaria também, não posso deixar agora, para concluir, não posso deixar de lembrá-los, em se falando sobre autismo, também vou deixar que vocês discutam à vontade com os colegas que se encontram presentes. Eu volto a dizer, aliás, eu acho que eu não disse, eu disse tanta coisa que não disse, que eu lamento não estar aí com vocês, né? Eu acho que seria bem divertido, bem interessante, sempre me dá prazer esse tipo de... E eu gostaria de estar olhando o rosto de vocês para saber que tipo de interesse está despertando isso, para saber qual o nosso futuro como grupo, qual o futuro do Fábio com o seu grupo, e, enfim, eu acho que depende muito dessa atividade, acho que depende muito de vocês, do interesse, mas acho que todos que estão aí, já a priori, eu considero pessoas interessadas em dar esse presente para Livramento, não? Dar um núcleo cultural importante. Mas eu gostaria de trazer então, para finalizar, apenas uma lembrança. Por que se considera, por que se discute hoje que é talvez uma epidemia esta entidade, esse transtorno? Entidades se chamavam antigamente os itens fenomenológicos classificatórios, né? Por que se pensa que é uma epidemia? Bom, se discute hoje se isso tem a ver com intoxicação por chumbo, por mercúrio, ou seja, se é um ataque ecológico, não, ou da área da ecologia, não, estudos de ecologia humana, não, enfim, do qual somos, ou pelo qual somos vitimados como indivíduos, ou se trata do uso durante a gestação, por exemplo, de algumas drogas estupefacientes específicas, se estuda isso, e se propõe como provável causa. A verdade é que uma epidemia, assim como a epidemia de ebola na África hoje, que ameaça o mundo, ela precisa ser explicada, ela vai ser rapidamente explicada, mas ainda assim seguramos o conceito na área da psicoanálise, da psicodinâmica, a grande herdeira da psicanálise, a psicodinâmica, retemos o conceito para que se defina o autismo nosso de cada dia, ou seja, as ilhas que criamos para alojar os nossos, a nos alojarmos sem o conflito, ou na obscuridade do conflito, ou na negação, que é um mecanismo de defesa importante, que nós usamos também todo dia, na negação absoluta do conflito. Ilhas de descanso e serenidade. Autismo e esconderijo, oculto e silencioso, onde o indivíduo passa um tempo ocioso. Bom, deixo vocês entregues. Eu pelo menos estou sabendo que está aí com vocês o Fábio hoje, o Nola Bombardilha, que é o meu Hermes, né? O meu mensageiro, o que está levando essa conferência para vocês, está aí para intervir, ajudar o Fábio. E está aí o Cleon Cerezer também, importante auxiliar e parceiro do Oterol na sua trajetória. Tem até livro escrito com Oterol. Então, assim, vocês estão em boas mãos. Eu desejo a todos um bom simpósio, bom e proveitoso simpósio, e espero realmente estar com vocês numa próxima ocasião. Lamentavelmente hoje não pude estar porque tinha um compromisso inadiável previamente agendado. Então eu espero que vocês se divirtam bastante, sobretudo se divirtam. O Oterol gostava muito de usar essa expressão, a gente tem que trabalhar se divertindo. Os chineses dizem: trabalhe onde você gosta e você não terá que trabalhar nenhum só dia na vida.
Boa sorte, divirtam-se e não esqueçam, Otteral era um pintor nativista, acho que tem bastante a ver com vocês, e o Joel Amaral, deixo aqui a minha homenagem a um grande pintor santanense que se encontra lá no fundo. Estou fazendo um selfie aqui, portanto a minha habilidade é duvidosa para isso, nunca tinha feito no telefone, não frequento redes sociais, e lá está ele no fundo, Joel Amaral. Alguns, eu espero que alguns tenham conhecido ele. Se não, procurem no Google, vocês vão ver a obra dele, enfim, detalhes sobre ele. Algum parente dele vocês devem conhecer. E essa aí é a filha dele. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço. Olha só, é difícil fazer um selfie, hein? Parabéns a quem tem essa habilidade. Tchau. Obrigado.